Nós estamos muito acostumados a pensar que, no mundo da tecnologia, uma empresa precisa de milhares de engenheiros altamente especializados, né? Nossa, com certeza, é tipo uma lei da física corporativa hoje em dia. Pois é. Para faturar centenas de milhões de dólares, a lógica é que você precisa de um exército. Mas, e se um grupo de pessoas que cabe perfeitamente dentro de um único vagão de metrô estiver gerando 400 milhões de dólares em receita anual? E o mais louco, sem precisar escrever uma única linha de código tradicional. Exatamente. Quando pensamos na construção de um arranha-céu imponente, a imagem que vem à mente envolve, sabe, guindastes gigantescos, centenas de operários. Meses de um planejamento estrutural denso, muita poeira. É uma obra de força bruta, né? E de uma coordenação logística que é colossal. Sim, há uma fisicalidade, uma rigidez inegável nesse processo todo. Requer uma fundação profunda, um exército de trabalhadores. E qualquer erro. Exato, qualquer erro milimétrico de cálculo ali, durante a execução, custa milhões de dólares e meses de atraso, claro. E, historicamente, criar um software complexo e de escala global seguia exatamente essa mesma lógica. Metódica, lenta e muito custosa. Muito custosa. Mas basta imaginar, por um momento, a possibilidade de simplesmente ficar na frente daquele terreno vazio, segurar um megafone, descrever o prédio perfeitamente em voz alta e as vigas de aço começarem a se encaixar sozinhas. Nossa, isso soa como pura magia. É, sem guindaste, sem dezenas de operários suando sobre o sol. Apenas a linguagem natural comandando uma estrutura altamente complexa para existir no mundo real. É tipo uma cena de um filme de ficção científica com orçamento altíssimo. Seria considerado o milagre definitivo da engenharia estrutural. E, no entanto, é exatamente essa ponte conceitual que precisamos cruzar na nossa análise profunda de hoje. Com certeza. O terreno vazio que vamos explorar é o mundo do desenvolvimento de software. E esse megafone mágico atende pelo nome de Lovable. A startup sueca que está sacudindo os alicerces do mercado. Isso mesmo. A missão deste nosso mergulho é compreender a fundo como essa empresa, com uma equipe assustadoramente minúscula, conseguiu a façanha histórica de adicionar 100 milhões de dólares em receita recorrente em um mês. Em um único mês, gente. É um marco de eficiência radical que, olha, quebra todas as regras estabelecidas. Sim. E para basear nossa conversa, nossos dados vêm de uma reportagem excepcionalmente detalhada do TechCrunch. Assinada pela jornalista Anna Hein. Exato. Uma reportagem que confirmou números que quebram completamente os paradigmas da indústria de tecnologia. E a verdadeira história por trás desses dados não é apenas sobre a velocidade do crescimento, por mais impressionante que seja. Que é assustador, diga-se de passagem. Muito. O foco central da nossa análise deve ser em como o Lovable está redefinindo de forma matemática e fundamental a própria anatomia do que significa ser uma empresa unicórnio na era moderna. A estrutura corporativa, a relação entre capital e trabalho, tudo isso está sendo virado do avesso. Literalmente do avesso. E o motivo pelo qual quem nos ouve precisa prestar muita atenção a isso é crucial. Não estamos falando apenas de lançamento de mais um aplicativo bonitinho, sabe? Ou de uma ferramenta de design. Não, de forma alguma. Estamos testemunhando a consolidação de uma categoria inteiramente nova. O chamado Vibe Coding. Isso. É um conceito que permite que qualquer pessoa, sem absolutamente nenhuma formação técnica em engenharia de software, crie sistemas complexos usando apenas linguagem natural. É a democratização absoluta da criação de tecnologia. Para estabelecer o nosso fato base de onde o mercado está nesse exato momento, o Lovable é uma empresa com apenas 3 anos de existência. 3 anos? É um bebê em termos corporativos. Pois é. E agora em fevereiro eles ultrapassaram a marca de 400 milhões de dólares em receita recorrente anual, o famoso ARR. Caramba, 400 milhões? E o produto principal deles surfa nessa onda que chamamos de Vibe Coding, que também inclui outros nomes que estão ganhando força no setor, tipo o Cursor e o Mercor. Sim. Essas ferramentas funcionam como tradutores quase instantâneos, né?
transformando parágrafos de texto comum em sites e aplicativos totalmente funcionais e prontos para uso. O que nos leva a tentar visualizar como isso funciona na prática. Podemos pensar no trabalho de um diretor de cinema. Boa analogia. O diretor não opera as câmeras. Não, ele não ajusta os focos de luz no teto e não atua na frente das lentes. Ele usa a linguagem natural para transmitir uma visão. Tipo, eu quero uma atmosfera mais sombria aqui. E a câmera precisa focar na expressão do protagonista. Exatamente. A equipe técnica absorve essa instrução e executa a magia técnica. No caso do Lovable, os agentes de inteligência artificial operando nos bastidores são essa equipe técnica incansável. Essa analogia do diretor de cinema captura perfeitamente o mecanismo. O usuário fornece a intenção, a vibe, e a plataforma compila essa intenção. Ela escreve o código, configura os bancos de dados em segundo plano e realiza o processo de implantação, o famoso deploy, lá na internet. É por isso que a campanha de marketing recente deles foi tão brilhante, né? A campanha Earworm, que começou a rodar nas plataformas sociais, no YouTube e em TV conectada. A premissa é fantástica. É muito boa. Acompanhamos uma mulher que simplesmente não consegue tirar da cabeça uma música de uma banda sueca real. A banda é chamada Bokuyut. Isso. É aquele famoso earworm, né? A música chiclete que gruda no cérebro. Todo mundo já teve isso. E a frustração criativa a leva a abrir o Lovable. Usando apenas descrições em texto, ela constrói um aplicativo interativo e totalmente funcional dedicado à banda. E o grande detalhe, o detalhe que transforma um simples comercial em uma demonstração de poder real, é que a equipe criativa por trás do anúncio realmente construiu o aplicativo. O aplicativo que aparece na tela foi feito usando o próprio Lovable. Pois é. Segundo o porta-voz da empresa, o objetivo era provar para pessoas não técnicas que grandes ideias podem ganhar vida sem a barreira do código. O que é inspirador. É inspirador. Mas, ok, vamos desvendar isso um pouco melhor. Porque eu preciso bancar o cético aqui por um minuto. Vamos lá. Descrever um app de banda para um comercial de 30 segundos é uma coisa. Mas será que essa mágica toda do vibe coding é realmente robusto o suficiente para operar no mundo real? É a grande dúvida do mercado. Sim, porque como sabemos, se não estamos olhando apenas para um chatbot glorificado, que serve no máximo para criar protótipos em um fim de semana chuvoso, mas que quebra quando precisa lidar com o tráfego pesado. Protótipos amadores para se tornar uma fábrica de produtos reais e escaláveis. Que é o santo graal, né? É o grande motor da empresa hoje. Inicialmente, o vibe coding ressoou muito com indivíduos testando ideias simples. Mas para justificar os números que estamos vendo, o código gerado nos bastidores precisava provar o seu valor. Não podia ser só um truque de salão de front-end. De jeito nenhum. Precisava de um back-end estável o suficiente para a próxima grande fronteira de qualquer startup, a adoção corporativa. O famigerado mercado enterprise. Exato, o mercado enterprise. E é aí que os números começam a dar vertigem. O Lovable já atraiu cerca de 8 milhões de usuários na sua plataforma. 8 milhões. Mas ter muitos usuários casuais criando joguinhos de fim de semana não garante uma avaliação de mercado, um valuation de 6,6 bilhões de dólares em menos de um ano. Não mesmo. O que elevou a empresa a esse patamar bilionário foi justamente a capacidade de abrir o cofre do mercado enterprise. Eles já contam com clientes do peso da Klarna e da gigante de software HubSpot. Para entender como eles provaram essa robustez para as grandes corporações, a gente precisa olhar para os testes de estresse da infraestrutura deles. Porque não é apenas sobre desenhar telas bonitas, né? Não. É sobre manter os servidores de pé quando o volume de requisições explode. A reportagem da Ana Hein cita um exemplo claríssimo disso. O evento da iniciativa She Builds, que aconteceu no Dia Internacional da Mulher, agora em 8 de março. Um caso de uso brutal. Para quem nos ouve, a média diária normal já é bem alta. Fica na casa de 200 mil projetos. Exato. Quando um sistema consegue mais do que dobrar a sua capacidade extrema em poucas horas, processando a lógica de 500 mil de aplicações simultaneamente, sem colapsar,
o mercado corporativo percebe que a infraestrutura é séria. Sim. E tem mais. O próprio cofundador e CEO, Anton Osika, declarou durante o Web Summit em novembro que mais da metade das empresas da Fortune 500 já estão usando o Lovable. Para supercarregar a criatividade, nas palavras dele. Espera um pouco, eu preciso questionar a mecânica disso. É fácil compreender o indivíduo brincando de criar um app em casa, mas empresas gigantes da Fortune 500 operam em uma realidade burocrática e legal totalmente diferente. Muito diferente. É outro mundo. Elas têm equipes de conformidade rígidas, auditorias de segurança paranoicas, proteção de dados rigorosa tipo a GDPR na Europa. Sim, a barra é altíssima. Como uma plataforma de vibe coding que recebe comandos em texto livre consegue convencer essas gigantes institucionais a confiar seus dados corporativos sensíveis? Qual é o mecanismo por trás disso? A resposta está no que podemos chamar de arquitetura invisível do Lovable. Arquitetura invisível. Gostei do termo. Eles compreenderam rapidamente que a interface mágica não bastava para as grandes corporações. Era necessário construir grades de segurança de aço. Faz sentido. O Lovable não está apenas pegando o prompt de uma empresa da Fortune 500 e jogando em um modelo de linguagem público de forma irresponsável. Isso seria um desastre. Total. A reportagem destaca que eles adicionaram recursos profundos de segurança corporativa. Na prática, isso significa criar ambientes isolados. Entendi. Significa garantir que o código proprietário gerado ali não seja usado para treinar os modelos de inteligência artificial público. Isso é fundamental para essas empresas. E significa implementar controles de acesso baseados em funções, os famosos RBAC. Onde o estagiário não tem a mesma permissão para alterar bancos de dados que o diretor de TI possui, por exemplo. Perfeito. E tudo isso integrado aos sistemas de login único das próprias empresas. Então a mágica de escrever em texto casual é apenas a vitrine, mas os fundos da loja operam com o rigor de um cofre de banco suíço. Se conectarmos isso a um panorama maior, isso faz todo sentido e explica o sucesso deles. Explica porque eles não apenas adquirem esses clientes enormes, mas conseguem mantê-los ativos, né? Evitando o cancelamento das assinaturas. E essa retenção brutal está espelhada diretamente na trajetória da receita deles, que, olha, parece não pertencer ao mundo real. Os números são absurdos. Eles reportaram 100 milhões de dólares em receita recorrente anual em julho. Em novembro, esse número saltou para 200 milhões. Em janeiro, bateu 300 milhões. E agora, em fevereiro, apenas um mês depois, atingiram 400 milhões de dólares. É uma curva onde o crescimento não está diminuindo conforme a base aumenta, o que seria a lei natural dos negócios, né? Sim, o normal é desacelerar. Mas ele está, na verdade, acelerando vertiginosamente. Essa aceleração insana da receita se conecta diretamente a um detalhe que, analisando todas as nossas fontes de hoje, considero a revelação mais chocante sobre a anatomia do Lovable. A pergunta inevitável que surge quando olhamos para a adoção de metade da Fortune 500 e 400 milhões em faturamento. Quem está gerenciando tudo isso? Exatamente. Quem são as pessoas por trás da máquina? Isso mesmo. E é o que nos leva à matemática da equipe. Ryan Meadows, que é o Chief Revenue Officer da empresa, o CRO, revelou um número que francamente exige ser lido 2 vezes. Confesso que eu mesma tive que reler. Eles operam essa máquina de 400 milhões de dólares com apenas 146 funcionários em tempo integral. 146 pessoas. 146 pessoas sustentando um ecossistema que processa 200 mil novos softwares por dia. Esse número destrói completamente qualquer métrica histórica de eficiência no mundo da tecnologia. Literalmente destrói. Para dar um contexto analítico fundamental para quem está ouvindo, a métrica de ARR por funcionário é essencialmente o santo graal para medir o quão eficiente e lucrativo uma empresa de software pode ser. É o termômetro definitivo. Sim, a conceituada empresa de pesquisa Gartner havia feito uma previsão bem ousada de mercado um tempo atrás. Eles previram que apenas lá pelo ano de 2030 começaríamos a ver surgir uma nova onda de unicórnios ultra eficientes. E qual era a métrica que eles previram? Que essas empresas conseguiriam operar gerando 2 milhões de dólares de ARR por cada funcionário humano. 2 milhões por cabeça.
Em 2030? Isso, o Lovable não apenas antecipou essa realidade esperada para 2030, como pulverizou a métrica. Pulverizou, porque com 146 funcionários gerando 400 milhões, eles estão operando com absurdos 2,77 milhões de dólares em receita por funcionário. É surreal. Claro, a reportagem menciona que eles estão em fase de contratação. Sim, há cerca de 70 vagas abertas atualmente. Eles inauguraram recentemente um escritório impressionante em Estocolmo, com capacidade para 300 pessoas. Estão recrutando em Boston, Londres, Nova York e São Francisco, além de posições totalmente remotas. Mas aqui está o ponto. Mesmo se eles contratassem todas essas 300 pessoas amanhã... A proporção entre receita e funcionário continuaria quebrando todos os padrões estabelecidos na história do software. Totalmente. Então, o que tudo isso significa para o futuro das empresas? Pensemos nas gigantes da tecnologia dos anos 90 e 2000. É um contraste tanto. Elas precisavam de milhares, às vezes dezenas de milhares de programadores e engenheiros para faturar frações desse valor e manter seus sistemas operando. Com certeza. Isso não destrói completamente aquela velha regra fundamental do Vale do Silício de que, para escalar a receita de uma empresa de software, é obrigatório escalar o número de engenheiros quase na mesma proporção? Destrói de forma absoluta. O que estamos observando aqui é uma evolução brutal dos modelos de negócios. Explica melhor essa evolução para quem nos acompanha. Historicamente, a grande revolução anterior foi o chamado Product-Led Growth, o famoso PLG. Onde o produto é a principal ferramenta de vendas. Isso. O software era tão bom, intuitivo, que se vendia sozinho para os usuários finais, reduzindo a necessidade de grandes equipes de vendas. Sim, o Slack e o Zoom fizeram muito isso. Mas mesmo no PLG, humanos ainda precisavam programar arduamente cada nova funcionalidade, né? O modelo do Lovable introduz o que podemos classificar como hiperescalabilidade autônoma. Hiperescalabilidade autônoma. Palavra forte. Porque não é apenas a venda que acontece de forma fluida, é a própria construção e manutenção do código. O software cria e expande o próprio software. Nossa. Os humanos na empresa deixam de ser operários de código e passam a ser apenas orquestradores de altíssimo nível. É a ascensão do que o mercado começa a chamar de solo unicorn. Empresas com avaliações bilionárias operadas por equipes incrivelmente enxutas. Isso é só o começo. Mas olha, sempre existe um ponto cego em histórias de eficiência tão perfeitas, né? Ah, sempre tem. Tão ágil, deve haver um calcanhar de Aquiles. E analisando as fontes a fundo, fica claro que esse risco existencial massivo não está nos clientes, ou na falta de demanda. Não, a demanda está altíssima. O risco está nos alicerces tecnológicos da própria empresa. O Lovable opera sob a sombra pesada de gigantes. Sem dúvida. E para entender esse ponto de vulnerabilidade, a gente precisa olhar para a base da arquitetura deles. O Lovable não desenvolveu os grandes modelos de linguagem fundamentais do zero, certo? Certo. A inteligência que permite que a plataforma entenda o texto do usuário é fornecida por laboratórios gigantescos de inteligência artificial. Eles terceirizam o cérebro, de certa forma. Mais especificamente, eles rodam em cima de modelos da Anthropic e da OpenAI. E a grande complicação estratégica surge porque essas gigantes não estão apenas alugando a inteligência, né? Não, elas possuem suas próprias ferramentas proprietárias voltadas para a geração de código. A Anthropic acabou de lançar o Cloud Code e a OpenAI possui o Codex. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque se olharmos para a fundação, a ironia estrutural é imensa. É uma posição delicada. É como se alguém construísse o restaurante mais lucrativo, badalado e eficiente de uma cidade, mas com um detalhe aterrorizante. O terreno onde ele foi erguido é alugado. E não é alugado de uma imobiliária qualquer. É alugado do seu maior concorrente em potencial. Pois é. Se a OpenAI ou a Anthropic decidirem acordar amanhã e lançar suas próprias plataformas completas de vibe coding, com a mesma interface super amigável que o Lovable tem hoje, a startup sueca não corre o risco de ser simplesmente esmagada e desidratada do dia para a noite. Isso levanta uma questão importantíssima. O risco de plataforma, que é talvez
O maior debate nos conselhos de administração do Vale do Silício atualmente. Deve tirar o sono de muita gente. Mas, se formos estritamente analíticos sobre o estado das ferramentas de hoje, precisamos separar a teoria da prática. Como assim? Ferramentas como o Cloud Code e o Codex são maravilhosas para gerar blocos de código bruto. Mas existe um abismo técnico enorme entre gerar 50 linhas de Python e orquestrar um ambiente de desenvolvimento visual complexo e contínuo. Ah, entendi. É a diferença entre ter o tijolo e ter o prédio pronto. Perfeito. O Lowbow conecta o front-end, estrutura o banco de dados, cuida do design responsivo e lida com a hospedagem em nuvem. Tudo numa interface coesa que o usuário final compreende e usa com facilidade. A experiência de ponta a ponta. Isso. A ideia de que as empresas-mãe podem simplesmente replicar essa camada de utilidade colossal de um dia para o outro pode ser uma visão superestimada do mercado. O que explica o porquê de o CEO deles, o Anton Osika, parecer estar dormindo muito bem à noite apesar dessa ameaça fantasma constante. Exatamente. A postura pública dele de pouca preocupação não é apenas bravata de um executivo. Ele sabe o que tem nas mãos. É ancorado em uma vantagem competitiva real. Lembra dos 8 milhões de usuários que a gente mencionou? Sim, a base gigantesca deles. Essa adoção em massa cria o que chamamos de um fosso defensivo, um fosso comportamental. O famoso moat. Isso. O Lovable não vende apenas o acesso a um modelo inteligente. Eles criaram um ecossistema inteiro de criação. Eles formaram um hábito profundo de uso. Quando 500 mil projetos são criados em 24 horas, lá no Shell Builds, isso significa que existe uma interface, uma fluidez e uma comunidade que as pessoas já aprenderam a confiar. Exato. Mudar o comportamento de milhões de desenvolvedores e empresas da Fortune 500, convencendo todo mundo a migrar toda a sua lógica de vibe coding para uma plataforma rival recém-lançada. É uma dor de cabeça que ninguém quer ter. É um desafio monumental, mesmo para entidades titânicas como a OpenAI respirando no pescoço deles. O custo de troca é altíssimo. Nós cobrimos um terreno vasto e fascinante aqui hoje. Vamos sintetizar as principais engrenagens dessa revolução para não perdermos a magnitude do que está acontecendo. Vamos lá. Começamos dissecando a mecânica do vibe coding, essa capacidade quase mágica de atuar como um diretor de cinema, onde comandos casuais em texto se transformam em softwares vivos e perfeitamente funcionais. Uma mudança de paradigma real. Depois, vimos como o Lovable pegou essa premissa brilhante e construiu a arquitetura invisível necessária, como ambientes isolados e controles de acesso rigorosos para conquistar a confiança técnica e jurídica das exigentes corporações da Fortune 500. Que foi o que alavancou a receita deles para a estratosfera. E o mais impactante de tudo, analisamos a matemática insana dessa nova era de hiperescalabilidade autônoma. Uma operação colossal gerenciada por apenas 146 pessoas. Gerando impressionantes 400 milhões de dólares em receita anual. Tudo isso em cima da infraestrutura das gigantes da IA. O valor prático dessa análise para nossa audiência é cristalino. As barreiras técnicas profundas, o conhecimento denso de engenharia que durante décadas foi o pedágio obrigatório para criar negócios digitais multibilionários, simplesmente desapareceram. Desapareceram. É um novo mundo. É um marco divisório na história da tecnologia corporativa. E a reflexão expansiva que deriva diretamente de toda essa eficiência radical discutida hoje nos leva a um cenário intrigante. Diga lá. Pensa bem. Se uma startup de apenas 3 anos, operando com uma equipe do tamanho de algumas turmas de ensino médio, consegue orquestrar 400 milhões de dólares em receita, delegando trabalho técnico pesado para agentes de inteligência artificial, Sim. precisamos questionar seriamente a trajetória da nossa estrutura socioeconômica. Como assim? O que acontece com a dinâmica da economia global, com a distribuição de riqueza e com o mercado de trabalho intelectual, quando as corporações de $1 bilhão do futuro próximo perceberem algo assustador? O que elas vão perceber? Que elas não precisam empregar absolutamente nada
além de 50 ou 100 orquestradores humanos para dominar, inovar e sustentar um setor inteiro da indústria. É uma pergunta pesada para a gente digerir. Obrigado por nos acompanhar em mais esta análise profunda. Até a próxima.